João, recentemente, como eu falei, meu amigo Jeff Machado teve sua vida interrompida no Rio de Janeiro por um ex-assistente da Globo que chocou o país. Você já foi vítima de falsas promessas no início da carreira? Esse crime, essas 2 semanas eu fiquei um pouco parado, eu tinha que fazer com outras pessoas, e aí, né, a gente ficou também paquerando eu e você junto para poder fazer, alinhar a agenda. Sim. Que bom que deu certo aqui, mas não foi uma coisa que muito natural, né? A gente vê uma pessoa que foi encontrada num baú, uma coisa, uma atrocidade, lindo de viver, assim, com mil coisas. Agora estão tentando queimar a imagem dele em relação à sexualidade, sempre a sexualidade é a tônica dessas imprensas marrons, né? Sempre. E eu queria que você falasse assim, você é bonitão, lindo de viver, lindo, 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 com a Beatriz Segal, junto com o Uricelli ali, eu fiquei pensando, eu falei, e a Beatriz é canceriana, eu falei, gente, será que ela não se apaixonou por eles, não? Porque em cena, né, muito tempo, por mais que os textos eram difíceis, né, vale tudo, Gilberto Braga, é muito texto, é a palavra ali todo o tempo, diálogo, mas como é que foi para você entrar assim no audiovisual? Você lidou com muitas falsas promessas? Porque hoje em dia, e eu falei isso no meu canal, que essa minha entrevista vai estar no canal, o cara às vezes limpa chão na Globo, o cara é cabeleireiro, o cara faz umas coisas assim, o cara se diz que é produtor, e aí aquece esse mercado, aí ilude pessoas e ganha dinheiro. O Jeff, o cara já tinha ganhado 18 mil reais. Como você conseguiu? Bom, eu queria saber se você teve isso na sua época, como é que foi, como você dribla. Hoje você tem uma carreira consolidada, você tem agente, você tem, né, tudo isso, mas como é que era, sei lá, 1980? Olha, eu pelo menos posso te dizer que eu tive o privilégio de nunca ter nenhum tipo de constrangimento desse tipo na minha vida profissional, no meu trabalho. A gente ouve falar né, teste do sofá, essas barbaridades, essas bobagens. Eu, felizmente, rapaz, eu não sei se eu sou ingênuo demais ou se eu sou desligado. Eu nunca tive isso. Eu, por exemplo, o Vale Tudo foi um processo muito interessante, porque eu fazia telecurso primeiro grau. Eu era ator de teatro em São Paulo, fiz uma bateria de testes muito corretos para a escalação de um elenco para apresentar aulas do ensino médio na década de 80 para a Fundação Roberto Marinho. Desse grupo participaram muitos atores legais, Teca Pereira, Carlos Messene, um monte de gente bacana, colegas meus do teatro de São Paulo. E, enquanto a gente fazia esse telecurso, um belo dia apareceu, lá no próprio estúdio da Globo, que era na Praça Marechal Deodoro, ainda não existia esse complexo da Berrini, o Beto Silveira, que é um querido preparador de elenco, um diretor fantástico, fazendo captação de tipo videobook, captação de imagem e som do elenco do telecurso e outras pessoas que eles chamaram lá, não sei. Você ficava numa poltroninha, como você faz hoje, self-tape, né, que o pessoal fala. Ele dava uns textos pra gente, eu peguei um texto do Fernando Pessoa, Tabacaria, e ficava sentadinho lá, decorava o texto e fazia o texto assim, só isso. Então eles só queriam ver a sua cara e a sua voz, né? Se você falava direito, né, articulava as coisas e tal. E eu já tinha uma prática de teatro razoável e tínhamos um bom treinamento de fala, de expressão pro telecurso, inclusive com uma querida preparadora vocal chamada Glorinha Boyten-Miller, que é uma das minhas mestras de toda a vida, que devo muito do que eu sei sobre falar a ela. E esse material, esse vídeo, foi feito com várias pessoas. Eu lembro que Rosi Campos fez na época, um monte de gente fez esse registro e foi lá para os computadores da Globo. Foram lá para os arquivos. Um belo dia, eu acho que 5 anos depois, me telefonam dizendo: olha, João, vem aqui para o Rio que você vai fazer Vale Tudo. Só isso. Nem teste fiz. Eles precisavam de um cara que tinha as minhas características. Óbvio que eles não são ingênuos, eles já sabiam quem eu era, deviam saber alguma coisa a respeito.
E tinha um aspecto muito bacana nessa história, que foi decisivo para minha acolhida na novela, porque a Beatriz era a grande estrela da novela. E uma atriz superlativa, né? Sabem? Não, gigante, formadora de atores. A casa dela era palco de atores, assim. Uma pessoa preparadíssima, cultíssima, exigentíssima, né? E é temida por isso, de alguma forma, mas uma peça com a Beatriz Segal. Eu tinha feito A Carta, do Somerset Maugham, 1 ou 2 anos antes deles me chamarem, no teatro aqui em São Paulo. Uma temporada em São Paulo, com um elenco maravilhoso, Lineu Dias, que é pai de Júlia Lemertz, Yara Lins, Rubens de Falco, Celso Saik, Sérgio Roberto, um elenco fabuloso, e uma peça muito bonita e tal, inglesa e tal. E eu, muito jovem, fiz lá uma participação e tal. O que aconteceu? Quando eu cheguei no Rio, eles devem ter pensado em várias pessoas para fazer o Walter lá, da dona Odete, né? E aí, não sei por que me escolheram. Falaram, vai esse cara aí, né? É um rapaz de teatro lá de São Paulo e deve saber fazer alguma coisa, né? Bonito! É bigodudo, né? E tal. Aí, o que aconteceu? Eu chego lá e vou contracenar com a Beatriz. E a Beatriz falou, João, tudo bem? Né? Era um colega de teatro dela de São Paulo. Não era um garotão qualquer que arrumaram. Isso mudou tudo. E também fui acolhido por Serginho Mamberti, Cláudio Correia Castro, o próprio Fagundes, pessoas que me davam conselhos, que me receberam com muito carinho, com muito respeito. Então também, percebe, acho que é um pouco de sorte, mas também é uma vida pregressa. Você tem um trabalho que te legitima para um outro, né? Você tem uma bagagem mínima, que seja mesmo sendo jovem, que vai te preparar para uma situação nova de trabalho. E isso me poupou desses dissabores, desse tipo de filtro ou de abordagem que as pessoas falam que tem, que eu, felizmente, volto a te afirmar, nunca tive na minha vida. Nunca tive nenhum tipo de constrangimento, querendo misturar o pessoal com o profissional. Se você fizer isso, você faz o trabalho. Nunca. Felizmente. E eu acho que isso tem a ver também com o meu lastro, com a minha vida pregressa. É assim. É um ator do Teatro de São Paulo. Não é um moleque que pegaram pela rua aí para dar uma chance. Né? Uhum. Então isso eu acho que é uma coisa importante de ressaltar. Se você está comprometido com o teu trabalho, com o teu ofício, e como diria Shakespeare, estar pronto é tudo, quer dizer, você está minimamente preparado para a oportunidade que surge. E hoje, quando eu vejo que eu fiz em Vale Tudo, eu falo, gente do céu, não sabia nada. Ok, mas você se joga, né? É isso, você vai com o que você tem. E fui me agarrando àquilo e devo realmente muito a Beatriz, a acolhida que ela teve em relação a mim, assim, muito. Ela me protegeu, de certa forma, na novela. Foi fantástico, entende? E Burgoné, é engraçado, você carrega. Eu não assisti Vale Tudo, né? Eu sou de 91, mas eu vi muitos teasers, tem um vivo aí, né? Uhum. Eu falei, gente, você vai carregar para sempre o estigma de ser o Michê da Odete, né? Inevitável, isso não tem jeito. É a força da televisão, né? Não tem como, né? Eu acho que foi uma das experiências onde eu tive a maior amostra do que é a popularidade da televisão. Assim, tinha lugares que eu não podia ir, assim, em alguns momentos da vida que as pessoas vinham em cima, era uma coisa desesperadora até. Eu ficava um pouco assustado. E você tem que pensar, considerar que é o seguinte, Vale Tudo dava assim 54 pontos no Ibope. Hoje uma novela dá 30. E olhe lá, né? 25. Não existia internet e todo mundo via televisão. E aí, de repente, a novela de maior sucesso da TV aberta. Então, era uma coisa maciça, né? Então, Gilberto Braga, né? Quando você vinha, Gilberto Braga já tinha vindo de um sucesso que era Sim a Moça não, ai, meu Deus, a Escravizaura, que foi um sucesso. Exato. Monstruoso, que eu não vivi, mas eu escuto falar até hoje que o que foi aquele sucesso Escravizaura. Então,
via que era um texto do Gilberto Braga, você já parava para falar, não, vem texto aí, vem uma boa novela, vem um bom elenco, né? Então tinha uma força muito grande. Alcance avassalador da televisão, né? Que era, assim, mais da metade do Brasil assistia aquilo, era uma coisa impressionante. Difícil de avaliar hoje, né? O alcance que isso tinha na época. E se arrasta para gerações, né? Minha mãe assistiu Vale Tudo, viveu Vale Tudo, né? Maria de Fátima e tal. E eu carrego isso por lembrar de você numa memória inconsciente, né? Por já ter visto crescido com seus recortes ali. Burboné, você foi um artista de expressão hoje, esse artista homenageado. Espero que você tenha gostado desse roteiro que eu fiz, né? Que nem eu te falei, eu fiquei ali resistente. Eu falei, mas ele é muito elitista, ele faz parte da burguesia. Porque eu fico no equilíbrio, Burboné, de não ser. Vamos lá, tem que entender. Quando eu te fiz a pergunta da equiparação do mercado audiovisual, é porque tem que ter equilíbrio, né? Fala, não, tem que olhar o outro lado de quem está do outro lado da corrente. Ao mesmo tempo, tem que ver quem é aquela galera que está marginalizada, entende? E quem fica no meio de campo, que nem eu, fica só observando as duas vozes falando, entende? E eu acho que você era a pessoa perfeita para poder falar em termos de sabedoria, em termos de estudo, em termos de cultura, né? Em termos de vivência. Um mestre em teatro que nem você é, para poder ensinar todos nós que estão aqui assistindo, e isso aqui vai ficar a semana até fazer os recortes e tal, e todo mundo aprender com essa aula que a gente teve, assim, de consciência, entende? Claro, você é legitimado e tal, mas sobre consciência, é sobre isso que a gente fala aqui. Eu espero ter podido falar alguma coisa que fosse aproveitável, porque são tanta o nosso ofício de atuação é tão rico, tão complexo, tão passível de pesquisa, né, de observação constantes, né? O tempo todo você tem que estar atento a tudo. E eu acho que eu falei pouco sobre esses aspectos mais artísticos mesmo, mas eu espero ter podido responder ao que você me solicitou e contribuído de alguma forma, né, com tudo isso e transmitido fundamentalmente essa ideia de que o que a gente faz é um trabalho, sabe, como qualquer outro, não desmistificar um pouco essa visão romântica da arte, que faz parte. Glamourosa. Existe glamour, existe um pouco de inspiração, alguma coisa de até mágica, embora essa palavra seja bem difícil de colocar nesse contexto, mas principalmente a gente tem que encarar como um trabalho, tem que ser respeitado como um trabalho, sabe? As pessoas gastam seu tempo, sua energia, sua inteligência para fazer isso, para tentar dar o melhor. É como as pessoas comentaram na pandemia. O pessoal fala assim, o artista, os vagabundos, mama não sei o quê, aquelas bobagens. Lei Rouanet, não sabe nem o que é Lei Rouanet. Falando. Que essas bobajadas que as pessoas falam. E eu fico pensando assim, você está trancado aí. O pessoal falava muito isso, brincava, né? Você está trancado aí na sua casa. O que seria de você sem uma sériezinha para assistir? Sem um filme, uma novela, né? E acha que isso surge do nada? Que as pessoas não passam horas num estúdio e no estudo Exatamente. esse material, que isso envolve centenas, milhares de pessoas, é uma estrutura com gente que trabalha com a técnica, que trabalha com a alimentação, que trabalha com transporte, os maquiadores, e aqui eu quero render minha homenagem a todos os profissionais com quem eu convivi esses anos todos na área, né? Especialmente no audiovisual. Tanta gente capaz, séria, dedicada. E você não pode dizer isso, que isso é uma bobagem. Isso é responsável por uma parte do nosso PIB, a nossa cultura. É muito importante. O Brasil é um dos maiores produtores de telenovelas do mundo. Talvez a gente só perca para a Televisa mexicana, em termos de volume, é exportado para o mundo inteiro, o nosso audiovisual. Como é que as pessoas não entendem a importância disso? É um trabalho muito sério. E um conselho para os jovens que querem fazer isso: estudem,
Leiam, não se joguem nesse ofício pela visibilidade, pela fama. Isso é pelo cachê também, né, ô João? Eu tenho muito pouco, é um desrespeito com sua própria escolha, né? Seja comprometido, né, com esse trabalho. Ele merece muito respeito, precisa. E o que não nos impede de nos divertirmos fazendo isso. Porque outro estigma é assim, se você gosta do que faz, se diverte, então não é trabalho. A gente não sofre como uma grande parte dos trabalhadores. Então, nesse aspecto, não é trabalho. Mas também tem um aspecto profissional muito sério nisso. Não vou me... Como não sofre, João, como não sofre, a gente sofre dores da alma, ter que lidar com ego ali, uma gritada do diretor, eu falo isso porque uma atravessada que me dá, eu já falo, Senhor da glória, me ajuda para eu não matar este homem, porque eu preciso desse trabalho, eu preciso pagar a conta no final do mês, Sim. Porque a gente é lapidado na nossa alma ali totalmente, né? A galera não entende isso, o que é, e você tem que lidar com o figurinista que não vai com essa cara, eu que tenho um cabelão, é um saco, porque nem toda mulher vai com a minha cara, e aí a mulher fica meio receosa comigo e não quer fazer maquiagem, e tá lá no texto que você tá escrito que você tem que estar assim, e a pessoa não gosta, e aí você tem que ser exigente com ela, como você falou, e ao mesmo tempo também tem que ter diplomacia, porque você precisa dela, ela precisa de você. Então é um trabalho árduo, assim, que o coletivo precisa resultar. Isso é a tal da vocação que eu falei. A gente só volta no dia seguinte para o estúdio porque a gente tem vocação. Mesmo tendo sido maltratado, ou se sentindo injustiçado, ou frustrado porque não fez o que achava que poderia ter feito na cena, o tempo não foi suficiente, ou uma circunstância não permitiu, você volta lá e faz tudo de novo. E vai fazer sempre. Vocação.